abrirem as suas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 28. Vamos ler os versos 18 a 20. Mateus 28, versos 18 a 20. Vamos fazer essa leitura todos juntos. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Pai bendito, abrimos a Tua palavra. Nossa oração nesta manhã é que pela ação benfazeja do Teu Espírito Santo, Tu fale poderosamente aos nossos corações. Assim te oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, ao lermos estas palavras de Jesus, encontramos o que chamamos de a grande comissão. É a última instrução deixada pelo Senhor antes dele ascender aos céus. Foi o seu último ensinamento. Aqui está o coração dos afazeres e dos ofícios da igreja. É nesse texto que nós vamos compreender quem nos envia, o que devemos fazer, como devemos fazer e quem está conosco nesta caminhada da igreja. Aqui centram-se 4 verdades poderosas nesse texto, para entendermos com clareza qual é a nossa missão como igreja. Nesta manhã, queridos, entenderemos que a missão da igreja, a partir desse texto de Mateus 28, 18 a 20, é clara. A missão da igreja é poderosa e a missão da igreja é inegociável. As verdades aqui descritas nesse texto nos fazem entender que a missão é feita sob a autoridade de Cristo, que é através da missão que devemos alcançar todos os povos, que através da missão formamos discípulos, tanto por meio do batismo como por meio do ensino. E por fim, nesse texto, aprenderemos que vivemos essa missão com a presença constante do Senhor. Verso 18. Quem está no slide aí pode passar. Verso 18. A autoridade da missão. Diz o texto que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. A missão da igreja começa com uma afirmação de autoridade. Jesus declara que todo o poder lhe foi dado, não apenas na terra, mas também nos céus. A palavra grega aqui para autoridade, queridos, é exousia. Significa autoridade total, autoridade ilimitada, autoridade absoluta, autoridade soberana. A igreja do Senhor caminha debaixo desta autoridade. Nós não precisamos de autorização de ninguém, de absolutamente ninguém, a não ser do próprio Senhor, para pregar o Evangelho. A palavra aqui toda, nesse texto, eu vou encaminhar
para o grupo da igreja os slides desta mensagem, já está aí no grupo. A palavra toda que está aí no grego é a palavra que significa que essa autoridade é total, essa autoridade é absoluta. Jesus está afirmando que toda autoridade é universal, ou seja, essa autoridade ela é tanto celeste quanto terrena. Está aqui a clareza dessa autoridade. A partir de suas mãos, a partir da ressurreição de Cristo, Deus concede essa autoridade a Jesus para incumbir a sua igreja desta preciosa missão. E a palavra de Deus aqui também reafirma que toda a autoridade de Jesus foi confirmada na ressurreição. Quer ver? Vamos abrir aí o livro de Romanos, capítulo 1, verso 4. E foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo agora, a partir da sua ressurreição, ele passa a ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, como está claramente descrito lá em Apocalipse 19:16, depois você pode conferir. A missão da igreja, queridos, pela leitura desse verso 18, ela não é uma opção, não é uma faculdade, mas a missão da igreja é uma ordem real, cuja autoridade ela deriva, ela advém, ela decorre do próprio Senhor. Essa autoridade, portanto, podemos concluir facilmente que essa autoridade é divina, essa ordem é divina. Assim, também podemos concluir que nenhuma resistência humana, que nenhuma oposição humana, que nenhuma oposição política, que nenhuma oposição cultural tem autoridade superior à autoridade dada por Cristo. Deste modo, os fundamentos da missão não está em nossa capacidade, não está nas facilidades ou nas concessões que o homem nos outorga, mas a autoridade da missão está nos braços da igreja, porque ela deriva da soberania do Senhor. Ou seja, a missão da igreja, ela não é uma concepção, ela não é uma ideia, ela não é um plano, ela não é um projeto humano. A missão da igreja, ela é uma ordem que advém do trono de Deus, é um comando inexorável de uma autoridade que é divina. A igreja não tem liberdade para criar a sua missão. A igreja deve se submeter-se à missão que Jesus conferiu a ela e lhe outorgou em suas mãos. Com esse fundamento, que é divino, que deriva do Senhor, devemos fazer a missão da igreja com confiança. Devemos fazer a missão da igreja sem medo. Devemos realizar a missão da igreja sem timidez. Devemos realizar a missão da igreja sem ousadia. Meus irmãos, eu preciso dizer a vocês nesta manhã que a igreja não prega quando há permissão do mundo, mas a igreja prega porque a ordem vem do Senhor. A igreja não age
por modismos, por circunstâncias, por estratégias humanas, mas a igreja age por obediência ao Rei eterno do Senhor, porque Jesus, quando nos ensina esta sua última lição, nos diz que a autoridade, ela se faz presente tanto no céu quanto na terra. Portanto, evangelizar, portanto, pregar, portanto, falar de Deus, portanto, discipular, é um dever, não é uma faculdade, não é algo que eu posso me furtar de fazer, mas sim uma obrigação. A palavra do Senhor, lá em Efésios 1:22, diz que Cristo está acima de todo principado e de toda potestade. Atos 4:12 diz que só há salvação em Cristo Jesus. João 3:35 vai dizer que o Pai entregou tudo nas mãos do Filho. Colossenses 2:10 vai dizer que Cristo é o cabeça dessa igreja, e de todo principado, e de toda potestade. Irmãos, queridos irmãos, a missão da igreja começa onde termina a nossa vontade. A missão da igreja, ela se encerra na obediência que devemos ter à ordem do Senhor. Mas também aqui esse texto não fala somente sobre os fundamentos da autoridade dessa missão. Ele vai nos ensinar o alcance dessa missão, onde devemos direcioná-la, qual a razão dessa ordem, o que o Senhor quer alcançar quando incumbe a sua igreja deste comando divino. Os versos aí 19, letra A, vai dizer o seguinte, a parte A aí desse verso: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. O segundo ponto que vemos aqui nesse texto é o alcance indistinto da missão. Muitas das vezes nós temos a péssimo costume ou a péssima mania de eleger quem vai para o céu. Às vezes a gente olha para aquela pessoa e diz: não, essa daqui não vale a pena pregar o evangelho, que esse aqui, ele não vai de jeito nenhum. Esse aqui não quer nada. Não, esse aqui não, deixa eu pegar para aquele ali, que aquele ali é mais certinho, ele até gosta quando eu falo, se sensibiliza, se propõe a ajudar em alguns momentos. Então, quem sabe ele é mais receptivo. Mas o alcance da missão, segundo esse texto aqui, segundo essa ordem divina, é universal. Isaías 49:6 nos diz uma grande verdade: eu te fiz como luz entre os homens. O verbo ide aqui, que inicia o verso 19, ele vem do grego porenteuses, ou porenteutes. Há uma segunda flexão desse verbo que está no particípio. É como se tivesse, ou como se nós estivéssemos lendo, indo, fazei discípulos, caminhem, sigam. Essa ordem implica numa ação dinâmica, numa ação incontinente, numa ação contínua, onde quer eu e você devemos ir. O Salmo 67
nos versos 2 a 4 diz que, e nós cantamos isso, muitas vezes em nossos cultos, ele vai nos alertar dessa verdade. Ide, para que se conheça na terra o teu caminho entre todas as nações e a tua salvação. A segunda exegese desse verso 19 aqui, ide, portanto, está na palavra todas as nações, que vem da expressão grega etné. A expressão grega etné reúne a concepção e o entendimento que todas significa todos os povos, todas as culturas, todas as nações indistintamente. Não há distinção de quem nós devemos anunciar o Evangelho da Graça. Não está sobre nós o critério e o crivo de escolher para quem devemos pregar o Evangelho. Isso nos mostra que a missão da igreja, ela é transcultural, que a missão da igreja é global, que a missão da igreja abrange todos, sejam pobres, sejam ricos, sejam doutos, sejam não tantos versados. Isso nos mostra que a promessa que Deus fez a Abraão, ela recai bem aqui na ordem do Senhor. Deus disse a Abraão: em ti, a partir de ti, serão benditas todas as famílias da terra. Essa promessa aqui agora, ela se cumpre no meio da igreja, cujo papel, cuja razão de existir é levar ao mundo o Evangelho do Senhor. Irmãos, eu preciso dizer nesta manhã a vocês que a igreja, ela precisa olhar além de suas paredes. Eu preciso dizer que nosso compromisso não é só com os que estão aqui dentro, ao nosso lado, mas o nosso compromisso são com todos aqueles que não conhecem o Evangelho da Graça, que ainda não se renderam aos pés de Jesus, e que muitas vezes estão cotidianamente ao nosso lado, dia após dia. A missão da igreja, ela é verdadeiramente transcultural, é verdadeiramente intergeracional. Qualquer geração, seja de idosos, seja de adultos, seja de jovens, seja de adolescentes, seja de crianças, a todos devemos nos portar anunciando o Evangelho do Senhor. Apocalipse 7:9 diz que no céu haverá uma multidão de todas as nações diante de Deus. E essa tarefa é uma tarefa da igreja. A promessa feita a Abraão, ela se cumpre aqui, porque o Evangelho é universal. O Evangelho não é um exclusivismo nosso. O Evangelho não é algo que é tão somente daqueles que estão dentro da igreja do Senhor. Fazer isso é negar a grande comissão, a última verdade anunciada por Cristo. A missão da igreja, ela começa aqui, começa no nosso bairro, mas ela se estende além da nossa cidade. A igreja é chamada a alcançar o mundo inteiro, seja enviando, seja orando, seja sustentando financeiramente. A missão da igreja envolve
evangelização. Mas também o texto nos ensina que ela envolve discipulado contínuo. Somos chamados a orar, somos chamados a sustentar, somos chamados a enviar missionários a povos não alcançados. Você pode não ir fisicamente, e às vezes até é compreensível você não poder ir, mas ninguém pode se omitir desse trabalho missionário, seja orando, seja enviando, seja sustentando. Romanos 10, verso 14 e 15 diz que: como ouvirão se não há quem pregue? A missão é global, meus irmãos, e missão envolve evangelizar, envolve enviar missionários, envolve sustentar o trabalho. Ela começa onde estamos, mas não termina aqui onde estamos. Eu preciso dizer isso a você hoje, meu irmão. Deus nunca quis uma igreja que se acomodasse entre quatro paredes. Se o evangelho chegou até nós, se o evangelho chegou até mim, se o evangelho chegou até você, é porque alguém não ficou parado, alguém caminhou em sua direção. E se o evangelho chegou até você, agora chegou também a sua vez de ir. Chegou a sua vez de trabalhar em prol desse evangelho. Eu costumo dizer que não há povo tão distante, não há povo tão longínquo, que o amor de Cristo não seja capaz de alcançá-lo. Nós precisamos ser destemidos, nós precisamos ser arrojados, nós precisamos, e eu preciso também dizer isso, muitas das vezes, investir, colocar a mão no bolso, para cumprir o ID do Senhor. Mas esse texto também não só nos ensina acerca da autoridade dessa missão, acerca do alcance dessa missão, mas ele vai nos ensinar o método dessa missão, como essa missão deve ser realizada, como essa missão deve ser feita. E aí na parte B do verso 19, na parte A do verso 20, o texto vai nos ensinar isso. E de portanto fazer discípulos de todas as nações. Parte B, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Aqui, a parte B do verso 19, consequente, na parte A do verso 20, nós aprendemos como devemos fazer essa missão, como ela deve ser realizada. Há critérios estabelecidos pelo próprio Senhor, para que possamos realizar a missão que Ele nos confiou. E a missão da igreja é batizar e fazer discípulos. Jesus aqui, portanto, nos mostra dois elementos centrais do método do Senhor para que possamos realizar essa missão: batismo e ensino. Batismo implica a integração na comunidade da fé, o achegar na comunidade da fé. O batismo é a manifestação inequívoca e pública da conversão. O batismo é o sinal da entrada do crente no corpo de Cristo. Ele identifica isso. O batismo é a inserção visível, que você integrou o reino de Deus, que você é copartícipe desse reino, que você agora faz parte do reino e do Filho do seu amor. O batismo não é um ritual vazio,
O batismo não é um ritual insignificante, mas o batismo é um marco espiritual na vida do crente. É a identificação exata, bíblica, ensinada por Jesus para aqueles que querem caminhar a caminhada da fé cristã. Mas desse verso 19, letra B, nós podemos extrair uma segunda exegese, que esse batismo deve ser em nome da Trindade. E essa razão dele ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo aponta para a unidade e para a autoridade divina que estão envolvidas nesta missão, que são a razão desta missão. Pois enquanto o batismo é um sinal de que alguém foi alcançado por esse evangelho e que creu, e que agora faz parte da comunidade dos eleitos, que agora se insere na comunidade da fé, esse texto vai nos ensinar que o ensino, que o discipulado é uma continuidade dessa missão. Isso que Jesus vai dizer que ensinando-os a guardar, mostra que aquele que discipula, o discipulador, não é apenas aquele que transmite. A nossa missão não se resume apenas a transmitir, a levar o evangelho, a anunciar o evangelho, mas a nossa missão, ela também implica em você contribuir para a formação do caráter cristão daquele novo convertido. Você tem responsabilidade para com isso, para que ele possa caminhar na sua nova caminhada, segundo a vontade de Cristo, consoante a sua palavra, em dignidade de vida, para o seu inteiro agrado. Isso implica na nossa missão. Veja que Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, lá no capítulo 2, verso 2, vai dizer que ensina os homens fiéis, para que eles também possam ensinar os outros. Ou seja, nós precisamos, no cumprimento dessa missão, não só levar a palavra de Deus às pessoas que não a conhecem, mas também formá-las, para que elas possam se tornar crentes obedientes a Cristo. Esse talvez seja um dos maiores desafios atuais da igreja, a ausência do discipulado. Precisamos ensinar o povo de Deus a ser obediente ao Senhor. Esse talvez seja uma das maiores lacunas que a igreja evangélica brasileira tem deixado existir. Não temos tido cuidado de manusear a palavra com aqueles que há pouco conhecem. Não temos investido tempo no ensino deles. Ou seja, formar pessoas obedientes a Cristo é uma ordem que deriva da grande comissão. João 8,31 diz que verdadeiros discípulos, verdadeiros servos do Senhor permanecem na palavra. Isso exige, sabe o quê? Sabe o que o discipulado exige? Existe investimento de tempo, existe investimento de relacionamento. Discipulado exige constância, discipulado exige exemplo, discipulado exige compromisso com a palavra. E nos dias como os nossos, isso se faz cada vez menos presente. Em outras palavras, não é só preciso batizar,
eu preciso também ensinar. O objetivo do Evangelho não é apenas a salvação individual, mas o texto aqui nos ensina que o objetivo do Evangelho também é a formação de um povo que é caracterizado pela santidade. Isso só vem através do ensino. A missão envolve educação espiritual. Tem que haver educação na palavra do Senhor. E essa educação ela é contínua. Os pedagogos aqui vão me entender o que significa educação continuada. Não devemos apenas sermos realizadores de eventos evangelísticos. Cristo deseja discípulos maduros, discípulos obedientes, discípulos frutíferos, não apenas membros nominais em sua igreja. Colossenses 1:28 vai dizer que devemos anunciar, devemos advertir, devemos ensinar o povo de Deus com sabedoria, para que se apresentem como varões perfeitos diante do Senhor, diante de Cristo. Portanto, meus irmãos, cumpre a igreja ensinar toda a palavra por inteiro e por completo. A missão da igreja inclui ensinar com fidelidade. A igreja precisa investir em ensino, precisa investir em discipulado, precisa investir em mentoria, precisa investir em acompanhamento. O púlpito, os pequenos grupos, a escola bíblica, a convivência, tudo deve servir para a formação dos discípulos. Cada crente deve ser um aluno constante da palavra, mas também um formador de outros. O discipulado, em outras palavras, é vida na vida, é trazer vida na vida das pessoas. Acompanhamento, ensino, formação cristã. E aí, eu preciso fazer uma afirmação categórica e enfática, que tem tudo a ver com o discipulado, e que talvez seja a grande razão porque ele se faz de maneira preponderante ausente no meio das igrejas. É que fazer discípulos é mais lento do que encher templos. Fazer discípulos é mais vagaroso do que reunir uma comunidade de pessoas para ouvir um grande exegeta da palavra do Senhor. Mas foi isso que Jesus mandou fazer lá em Mateus 28, 18 a 20. A profundidade da igreja não se mede pelo número de pessoas que se faz presente nos seus cultos. A profundidade da igreja, ela se mede por vidas verdadeiramente transformadas no poder do Evangelho. A missão da igreja não é formar plateias. A missão da igreja é formar discípulos. Discipulado envolve batismo, integração visível, mas também envolve ensino contínuo, formação espiritual verdadeira e madura na vida do crente. Uma igreja que não ensina não completa a sua missão. Cada crente é tanto um discipulador como um multiplicador deste Evangelho. E por fim, queridos, esse texto não só nos fala sobre a autoridade dessa missão, sobre o alcance dessa missão, sobre os métodos que devem ser aplicados nessa missão, mas ele também vai nos ensinar sobre a presença, quem está conosco nesta missão. Olha o que diz o final do verso 20:
E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus encerra a grande comissão com uma promessa, com um compromisso. Ele diz aqui que Ele estará conosco. As mesmas palavras ditas por Deus ao profeta Isaías, lá em Isaías 41:10. Não temas, Isaías, porque eu estou contigo. Ele não apenas nos envia, mas Ele vai junto. Ele vai conosco. Por isso não tenha medo. Não tenha medo de ir. Não tenha medo de orar. Não tenha medo de investir. Não estamos sós. Não estamos sós nesta missão. Ele está presente conosco. Essa é a promessa do Senhor. Estou convosco, do grego ego miti. É uma promessa constante, contínua. Cristo está sempre presente e ativo no meio de sua igreja. A promessa de Jesus é permanente e presente. Há uma segunda exegese no final desse texto. Ele diz que é todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Literalmente todos os dias. Absolutamente todos os dias. E ele vai dizer que é até a consumação dos séculos. Isso aponta para uma eternidade. Isso aponta para um dia glorioso. Isso aponta para as bodas do Cordeiro. Isso aponta para o dia que Jesus irá lhe receber de braços abertos. É a razão da existência da igreja. Aponta para uma verdade. Aponta que a vida não é cíclica. Aponta para um fim. Para um fim escatológico. Quando Cristo voltará e receberá a sua igreja. Meus irmãos, final do verso 20 aqui do capítulo 28 de Mateus nos aponta para uma presença de Cristo que é real, que é espiritual e que é consoladora. Eu não posso dizer que a caminhada da fé é fácil. Talvez o nosso corpo pedisse para hoje ficar um pouco mais na cama. E talvez tivéssemos até algumas razões boas para isso. Mas temos uma missão a cumprir. E essa missão não é feita sozinha. O Espírito Santo, Ele é o poder de Deus que está em nós. Ele é o poder de Deus que se faz presente em nossas vidas. O mesmo Cristo que envia eu e você, é aquele que nos acompanha, é aquele que nos fortalece, é aquele que nos traz provisão, é aquele que nos consola. E Ele consola todos aqueles que cumprem o seu ide. João 14, 16, 18 diz que o Espírito Santo, o nosso Consolador, estará conosco para sempre. Para sempre. Hebreus 3, 13, verso 5, afirma de maneira clara e categórica uma verdade que deve ecoar em nossos corações todos os dias. Eu nunca te deixarei, eu nunca te abandonarei. Atos 18,
Verso 9 e 10 diz que não temas, porque eu sou contigo. Eu estarei contigo. O salmista Davi, em cântico, em poesia, apregou uma solene verdade. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. A igreja não anda sozinha nessa missão. Cristo caminha com ela. Irmãos, na missão você pode até se sentir só. Você pode até estar achando que você está fazendo essa obra muitas das vezes sozinho, e que ninguém está fazendo junto com você. Mas jamais você vai se sentir abandonado. Deus jamais lhe abandonará. Em tempos de perseguição, em tempos de cansaço, em tempos turbulentos, como estamos vivendo em nosso país, em tempos de desânimo, essa promessa aqui do verso 20 é um consolo. É um consolo para nossas almas. Eis que eu estou convosco todos os dias. Mas além de um consolo, ela também um ato de coragem, uma fonte de coragem, é uma fonte de ânimo, é uma fonte de arrojo, é uma fonte de ousadia, porque Cristo vai junto com a gente nessa missão. Ele cumpriu a sua missão, e eu e você precisamos cumprir a nossa missão. Sabe por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa também na fraqueza. O apóstolo Paulo nos ensina isso. Quando nos sentimos incapazes, quando nos sentimos sem condições, quando sentimos que nós não temos talvez a destreza necessária, nessa hora Deus vai agir por você, através de você. Mesmo em dificuldades, mesmo em perseguições, mesmo em fracassos, mesmo diante de quaisquer obstáculos, Jesus nunca abandona os seus servos. É a presença de Cristo que deve ser a nossa maior motivação para cumprir a missão do ID. A presença de Cristo deve ser o combustível da igreja, deve ser o gás de propulsão da igreja. Quem vai com Jesus nunca vai sozinho. Peça para Deus, meu irmão, nesta manhã, para Ele inflamar o seu coração, para falar do Evangelho, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para os seus pais, para o seu vizinho, para os seus amigos preciosos. Peça para Deus nesta manhã, porque Ele nos envia. É Ele que nos envia. Mas Ele mesmo também caminha ao nosso lado. Não estamos sozinhos. A presença de Cristo é nossa fonte de coragem. Haverá sempre a presença divina em nosso meio, manifestada em poder, manifestada em consolo. Vimos aqui nesta manhã, meus irmãos, que a igreja é ordenada por Cristo. É Cristo quem dá autoridade à igreja, e essa autoridade tem origem na pessoa dele. Vimos aqui nesta manhã que essa missão tem alcance universal, se dirige a todas as pessoas, indistintamente.
Vimos aqui nesta manhã que esta missão se faz com batismo e discipulado bíblico. Vimos aqui nesta manhã que essa missão é sustentada pela presença constante e fiel do Senhor Jesus. Amados, escreva isso na sua Bíblia. A missão da igreja é o batimento cardíaco de Deus. Quando a igreja para, o corpo de Cristo morre. Certamente Cristo não morreu por uma igreja para que ela viesse ficar estagnada e parada. Precisamos nos mexer, precisamos nos mover. O tempo urge. Todos os dias tem gente indo para o inferno. O inferno é uma verdade, o inferno é uma solene verdade. Precisamos pregar sobre o céu, mas também precisamos pregar sobre o inferno, porque se as pessoas não confessarem a Cristo, elas irão para o inferno. Se não houvesse inferno, Jesus não teria vindo. A igreja atua sob a absoluta autoridade de Jesus. Por isso ela deve pregar. A igreja que vive missão, ou que não vive missão, a igreja que se afasta da missão, ela está fora da missão de Jesus. A missão da igreja não é opcional, não é facultativa, ela define quem somos. A missão da igreja define quem somos, se de fato somos a igreja do Senhor. A missão da igreja não é um departamento, não é um ministério, não é uma opção. A missão da igreja é a razão de sermos igreja. Quando você entrar por aquela porta, entronize em sua mente: o que é que eu vou precisar fazer para contribuir com a missão do Senhor? Porque a missão do Senhor é o propósito da vida cristã. Ela não é um anexo do culto de domingo. A missão da igreja é viver a vida cristã conforme Jesus nos ensina na grande comissão. E a pergunta que fazemos nesta manhã: estamos vivendo ou estamos dispostos a cumprir essa missão? A pergunta que devemos fazer nesta manhã é: temos vivido como enviado do Senhor? A pergunta que devemos fazer nesta manhã: temos vivido a caminhada da fé cristã como discipuladores de Cristo? Temos feito discípulos? A pergunta que devemos fazer nesta manhã não é se devemos ir, mas é por que estamos parados. Hoje é dia de recompromissos com a missão do Senhor. Nesta manhã é tempo de reavivar o engajamento com a missão de fazer discípulos. Tudo para a glória de Deus. Nesta manhã, meus irmãos, Cristo nos chama novamente e nos diz: ide e fazei discípulos. Nesta manhã, Cristo nos chama para não ficarmos indiferentes. Não deixe os ensinamentos do Senhor em Mateus 28 entrar no ouvido e sair no outro. Não fique indiferente. A ordem foi dada, a autoridade já foi entregue, a presença já foi prometida. Agora é nossa vez de obedecer. Ide, fazer discípulos de todas as nações. Sabe por quê, meus irmãos? Porque
Quando a igreja se esquece de fazer a sua missão, ela perde a razão de existir. Que Deus nos abençoe. Amém.